Eu os saúdo com paz. Sejam bem-vindos, queridos. Sejam muito bem-vindos essa noite. Ele não podia ter esquecido. Ele era só um menino, o mais novo dos amigos de Jesus. Era um garoto bem novinho, chamava-se João. Ele ouvia atentamente. Ele não só ouvia, mas ele degustava, ele saboreava, ele era marcado pelas palavras de Jesus. Era um menino atento, um menino que estava ali o tempo inteiro perto de Jesus. Ele discernia coisas em Jesus que nenhum outro conseguia discernir. Jesus havia sido morto e os discípulos estavam meio que frustrados. Pedro decide pescar e leva com ele alguns amigos, dentre eles João, como eu disse, o mais novo dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Ainda não eram chamados de apóstolos nessa ocasião. E no meio da pescaria, e eles não estavam pescando nada, parece que gente frustrada não consegue pescar nada mesmo, né? Ele olha para a praia e vê um movimento e diz para os amigos que estão pescando naquele barco: pelo modo de fazer a fogueira, é ele. Jesus havia sido morto, já havia se passado 3 dias, e ele olha para a praia e diz para os seus amigos: pelo modo de fazer a fogueira, é ele. João conhecia Jesus até pelo modo de fazer a fogueira. Bom, era habitual. Jesus estava sempre cozinhando para os seus amigos. Pedro se assusta com aquilo. Lembram do episódio? Pedro se assusta com aquilo porque ele está nu. E rapidamente ele veste a roupa e vai na direção de Jesus. E lá está Jesus com alguns peixes sobre a brasa. Em outras ocasiões também Jesus estava cozinhando para os seus discípulos, criando familiaridade. Comer junto faz muita diferença, né, gente? Comer junto faz muita diferença. Estar à mesa com seus parentes, com seus filhos, com sua família, faz muita diferença. Foi esse João que no capítulo 16, mais de 50 anos que havia se passado da morte de Jesus, ele começa a escrever sobre a sua experiência com o Mestre. Sim, mais de 50 anos, porque no ano 50, o primeiro registro foi feito por Marcos. E logo depois, os outros discípulos começaram a escrever, porque a história de Jesus estava se perdendo na oralidade. Então, eles decidiram escrever para ficar registrado. E João começa a escrever. Cara, mais de 50 anos havia se passado e aquela marca ainda estava lá. Ele estava dia a dia andando com Jesus. Naquele episódio da pesca, que João diz, pelo modo de fazer a fogueira é ele, diz assim: e aquele a quem Jesus amava disse, porque era uma relação paterna muito forte entre pai e filho, por causa da própria juventude de João. Bom,
João estava sendo insignado, estava sendo marcado pelas palavras de Jesus. Eu já disse que a palavra ensinar nasce da palavra signo, marca. E ele estava sendo insignado, marcado por cada palavra de Jesus. Não era uma literatura, não tinha literatura, tinha palavra viva. As palavras eram vivas e possuía o coração de cada um. E essa palavra virava vida neles. Era a palavra que estava sendo encarnada na experiência de cada discípulo de Jesus. Daí no capítulo 16, eu queria ler junto com você. Ele deixa registrado uma palavra que marcou profundamente a sua vida. Uma palavra que ele não se esqueceu nunca mais. A partir do versículo 12 do capítulo 16, na versão que eu tenho à minha mão, diz assim: e disse Jesus, ainda tenho muito a dizer, mas vocês não podem suportar tudo agora. Há coisas a serem ditas, mas que a gente não tem mesmo condições de suportar. Então, nem toda a verdade nós suportamos neste ou naquele momento. Mas quando, porém, o amigo chegar, o Espírito da verdade, ele irá tomá-los pela mão e guiá-los a toda a verdade. Ele não chamará atenção para si, mas para o que está prestes a acontecer e para tudo que eu tenho dito e feito. Ele me honrará, vai receber de mim e entregar a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse, ele recebe de mim e entrega a vocês. Qualquer dia desses, vocês não me verão mais. E então, num dia qualquer, vocês me verão outra vez. Ponto. Olha a história que João está contando. João está contando a história que Jesus narra para eles. Que sua vida com eles terá um fim. Mas um amigo, o Espírito Santo, ele iria enviá-lo para nos guiar a toda a verdade. Há verdades sobre a vida e também sobre nós que ainda não foram frequentadas. Verdades que nós desconhecemos. Verdades que em algum momento não fomos capazes de suportar. Mas Ele terá a missão de pegar pela nossa mão e nos guiar a toda a verdade sobre a vida e sobre nós. É verdade que nós não conhecemos toda a verdade sobre nós, conhecemos parte da verdade. E boa parte dessa verdade é contada pelo outro. Verdades que estão em nós que nem nos pertencem de verdade. São verdades ditas quando nós ainda não dizíamos. Verdades que entraram dentro de nós e que nos constituíram. Verdades que hoje, aqui e ali, nós não estamos conseguindo suportar. Verdades que nos atormentam, verdades que produzem insegurança, verdades que nos dão medo.
Mas ele diz, ele vai pegar na mão de vocês e vai guiar vocês a toda a verdade que vocês não foram capazes de suportar. Posso ouvir um glória a Deus amarrado pelo chifre aí para ser sacrificado aqui essa noite? Nós temos um amigo, gente, seguro, que nos toma pelas mãos e nos conduz a verdades que outrora não podíamos suportar. Mas Ele abre os nossos olhos, ilumina a nossa mente, esclarece o nosso coração, com a finalidade de nos colocar diante da verdade da vida, diante da própria verdade da nossa história. Ele levou isso tão a sério, mas tão a sério. Eu queria ler um outro texto com você. Esse texto é de Paulo. Ele escreve aos Efésios. Um texto belíssimo no capítulo 1. Bem no capítulo 1. Eu vou ler aqui. A partir do versículo 20. Toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono, nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. Posso ouvir um glória a Deus aí? No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo, ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. A decisão dele, ao tornar-se soberano sobre todo o trono, foi manifestar-se por meio da igreja, não por meio da instituição igreja, mas por meio do organismo chamado igreja, do qual eu e você fazemos parte. Essa foi sua decisão. Agir por meio de nós. Por nós passam as coisas de Deus. Por nós, Deus se comunica ao mundo, aos que estão neste planeta. Portanto, eu e você não somos um povinho qualquer. Somos o corpo de Cristo. Ele age por meio de mim, ele age por meio de você. Não, devia ser um glória a Deus mais empolgado, não é não? Que coisa impressionante. A gente olha para a gente e se vê tão limitado, porque a gente chora como todo mortal, a gente sofre como todo ser humano sofre, e às vezes a gente acha que Deus devia eleger anjos para comunicar-se, mas Ele decidiu habitar em nossa fraqueza, porque por meio da nossa fraqueza,
o poder dele é aperfeiçoado. Então não se espante, porque você está cheio, pleno, repleto de coisas que Deus colocou dentro de você para mudar realidades nessa terra. A nossa força vem dele. Às vezes a gente olha para a gente e não reconhece força, mas assim, esqueça, nós somos limitados mesmo. Somos fisicamente limitados, somos emocionalmente limitados, somos espiritualmente limitados, mas a nossa força vem dele. É na nossa relação com ele, é na nossa vida com a vida dele, que toda a força que está nele se escoa para a nossa vida também. É decisão dele escolher vasos frágeis como nós, para manifestar sua grandeza. Isso para que a excelência desse poder não seja de nós, mas seja dele. Gente, olha para cá, por favor. Aqui, hello. Eu não sou narcisista, mas eu preciso da sua atenção agora. Preciso que você me ouça. Não vem dos nossos músculos, não vem da nossa intelectualidade, não vem dos amigos poderosos que nós temos, vem dele. Vem dele e passa por nós. É misterioso, mas é assim que acontece. Quando você pensa que chegou lá no fundo do poço, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, abrindo novos caminhos, ensinando-nos a viver naquele momento, ensinando-nos a suportar aquela questão determinada. É ele, vem dele, vem da tua relação com ele. Está conseguindo me ouvir? Não está desatento? Por favor, não fique desatento. Há uma relação misteriosa entre o teu espírito e o Espírito de Deus. Aquele que foi designado para segurar na nossa mão e nos conduzir a toda a verdade. Você não vai ser enganado por muito tempo, porque ele tem a missão de guiar você a verdades. Ele é o amigo que, com a assunção de Jesus, assumiu a tutela da nossa vida. E ele tem nos tutelado com a grandeza de ser Deus em nós, de habitar na nossa vida. Quero ler mais um texto. Mas toda hora você está lendo a Bíblia? Claro, isso aqui não é um discurso político, né? Eu estou tentando substanciar o que eu estou te falando, para que você não ache que é fruto da minha argumentação, né? Romanos capítulo 8, versículo 10 e 11, diz assim: não há dúvida de que se o Deus vivo e presente, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, atua na vida de vocês, ele fará em vocês o mesmo que fez em Jesus. Ele os trará vivos para si. Quando Deus vive e
expira em vocês. Eita lá. E ele faz como Jesus, como ele fez em Jesus. Vocês são libertos daquela vida morta, com seu Espírito vivendo em vocês. O corpo de vocês será tão cheio da vida quanto o de Cristo. Cara, eu li esse texto inúmeras vezes, mas hoje, quando eu li, eu me senti tão forte. O que Deus fez foi ter colocado em nós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele colocou esses recursos dentro de nós. Ele vive e respira em nós. É a vida dele na nossa vida. Se você tinha dúvida disso em algum momento, que essa escritura lhe dê segurança para você entender que Deus vive na sua vida, respirando e vivendo em você. É a presença dele. Por isso, gente, a gente pode começar tudo de novo tantas vezes quantas necessárias forem. Porque estamos cheios dessa presença que ressuscita o tempo inteiro. Portanto, vivamos todos os dias, morramos todos os dias e vivamos todos os dias, porque o Espírito da ressurreição está em você. Foi esse mistério reservado para esse tempo. Antigamente, outrora, se montava um monte de pedra, jogava um azeite em cima daquela pedra e chamavam isso de casa de Deus, templo, altar. Depois evoluíram, fizeram uma tenda e chamaram aquilo de casa de Deus. Depois, Davi toma uma decisão e diz: vamos fazer uma casa para Deus. Ainda visualizavam por véus. Não estavam compreendendo a intenção real de Deus. E construíram um templo em Jerusalém. E chamavam aquilo de casa de Deus. Até que o Verbo se fez carne. Até que o Verbo se fez substantivo. Substantivou entre nós. Deu sentido ao Verbo. E esse Verbo tomou uma decisão: abrir os olhos do nosso entendimento, para que nós entendêssemos que a intenção dele era fazer de cada um de nós templo vivo, sua habitação, sua morada, lugar onde ele pode estar e viver. Era isso que Paulo estava ensinando à igreja, deixando essa marca dentro da igreja. A gente ainda hoje está meio que anuviado com esse entendimento, quando a gente chama um espaço, um auditório como esse de igreja. Eu vou à igreja, nós vamos à igreja. A igreja é você. Você só vai à igreja quando você vai a você mesmo. Eles ficaram mudos, tão espantados com o meu discurso. Você foi a peça-chave. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. No discurso de Estevão, isso está tão claro. Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em templos vivos, em gente como eu e você. Foi sua escolha.
Se ele teve bom gosto ou não teve bom gosto, eu não quero discutir isso. O fato é que ele decidiu habitar na minha vida, ser pleno em mim, me encher da sua coragem, me encher da sua força, me encher da sua graça, me encher do seu reino, me encher da sua mente, me encher dele, me lotar da sua presença. Foi escolha dele. Ou você acha que foi você que escolheu? Ou o evangelho que você abraçou é um evangelho antropocêntrico, que você é quem escolhe Deus, que você é que decide por Ele? Não, gente, foi Ele que decidiu por nós, foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que abriu os nossos olhos, foi Ele que nos chamou para conversar, foi Ele que decidiu habitar em nós, a decisão pertence a Ele, e Ele escolheu a mim e escolheu a você também. Foi sua decisão. Deus habitando em pedra. Animismo. Animismo. Deus habitar em pedra é animismo. E como a Grécia influenciou a gente, né? A gente ainda tem dentro da gente forças helênicas terríveis. Cultos hedonistas, onde estão à busca de coisas. Cultos animistas, onde ninguém pode pisar. Eu fui numa igreja que era proibido pisar na plataforma. De sapato, não, tem que tirar o sapato. Animismo. Lugar santo é o lugar em que você pode estar com seus pés descalços, seja no meio da rua, seja na praia, seja dentro do escritório, e tirar o sapato não é necessariamente arrancar o calçado do seu pé, é onde você está exposto no terreno da vida, com seus pés feridos. Aparece um anjo, uma teofania, uma aparição. Josué está prestes a entrar na guerra. Ele ia tomar Jericó, se lembram? Quando as muralhas fortalecidas, e eles dão voltas em volta das muralhas, tocam a trombeta, gritam com grande grito. Lembra desse espetáculo? Pois bem, antes desse espetáculo, ele estava à porta, próximo a entrar em Jericó. Ele não esperava aquele acontecimento. Uma aparição, um homem com uma espada fora da sua bainha. E ele, pensando em guerra, pensando em dominar seu território, o conflito do enfrentamento, era a primeira grande batalha de Josué no comando daquele povo, a sua reputação, a sua mente está tomada pela batalha e tudo que ele não espera é Deus ali. E aí ele pergunta àquele homem: tu és do nosso exército ou tu és contra nós? Lembram do episódio? Vocês leem a Bíblia de vez em quando, imagino, né? Só imagino, sei lá se lê. Oh, Jesus do céu. Aí o homem diz para Josué: eu não estou nem do lado de vocês, nem estou contra vocês. Eu sou um príncipe do exército do Deus vivo, ou seja, sou uma teofania. Eu quebrei a fronteira entre o invisível e o visível e cá estou. E esse cara diz para ele: tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde você está é terra santa. É o apelido de Jerusalém, mas eles não estão em Jerusalém. Eles estão na beira de Jericó. Sabe o que isso quer dizer? Pense comigo.
que qualquer lugar em que você estiver, enfrentando a luta que você tiver, se você se sentir assim, com os pés desprotegidos, sem sandália no pé, sandália é o que protege o seu pé, se sentindo fraco, desprotegido, humano, completamente humano, aquele lugar será a tua terra santa, o lugar onde Deus aparece para falar contigo. Precisa perceber o altar. Há um tempo atrás eu criei um aforismo dizendo: se você encontrar o teu altar no meio da tua guerra, a tua vitória está garantida. Vamos repetir para eles, que eu acho que eles não ouviram direito. Se você descobrir, tão fraco, não comeram nada antes de vir para o culto? Estão com fome? Tem um cafezinho lá na minha sala, se quiser, vamos lá? Se você descobrir o seu altar no meio da sua guerra, a sua vitória vai estar garantida. Deus estará onde você estiver com seus pés descalços. Ele não despreza a sua humanidade, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Isso já está na hora de eu acabar, gente. De verdade, eu não saí da introdução. Que pena. Que pena. Antes de terminar, eu só queria lembrar umas coisas a você. Não se esqueça. Permita-se ser insignado, marcado por essas palavras. Deus colocou tudo dentro de nós e encerrou isso em nós. Ele colocou o seu reino. Estava todo mundo apavorado, preocupado, tenso, sobre as questões do reino de Deus, sobre as questões da vida eterna, sobre as questões da vinda do Messias, sobre as questões escatológicas. E Jesus diz: o reino está dentro de vocês. O reino está dentro de vocês. Então, dentro de você está o reino. O miado melhorou. Posso ouvir um rugido ao invés de um miado? Oxe, vou até dar uma sapateada aqui agora. Ele colocou seu reino, colocou o seu espírito dentro de você, colocou a sua graça dentro de você, colocou sua mente dentro de você. Ele fez de você um depósito de todos os seus tesouros, a riqueza dentro de você. Há ideias que, quando elas forem acessadas, vão mudar a realidade. Está dentro de você. Há conceitos que, quando você for capaz de suportar, vai mudar tudo na sua vida. Há coisas que estão aí dentro e você não vê. Mas Ele vai guiar você pela sua mão, até que toda a verdade sobre a vida e sobre você seja revelada ao teu coração. Você vai descobrir tanta coisa. Tanta coisa está escondida pelo sofrimento, pela tristeza, pela angústia, pela depressão, e você não consegue ver.
mas Ele vai guiar você. Aquele que começou a sua boa obra na nossa vida, Ele vai concluí-la até o dia de Cristo. Olha, minha última fala. Você nasceu e nasceu de novo para dar certo. Você não nasceu para dar errado, você não vai dar errado. Você nasceu para dar certo. Ele investiu a vida dele na tua vida para você dar errado? E Deus é doido? Ele investiu a vida dele na tua vida, fez de você sua casa preferida, preferiu habitar você. Outro dia eu ouvia alguém dizendo, duas pessoas conversando, e a outra dizia assim, eu estava numa oração, e aí eu senti um arrepio, uma coisa, e a outra dizia, era o Espírito Santo visitando você. Aí eu dei um pulo para trás. Opa, tem alguma coisa aqui estranha, porque a gente não visita o lugar que mora, a gente habita o lugar que mora. O Espírito Santo não nos visita, gente, Ele mora dentro de nós. Ouvi Jesus falar, depois de ter ressuscitado, e eu preciso falar sobre isso para mim e continuar falando. Estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos eu vou estar com você. Então, se a chapa esquentar, Ele está com você. Se a chapa esfriar, Ele está com você. Se as coisas ficarem difíceis, Ele está com você. Ele não desabita, Ele não é inquilino, Ele não é hóspede na sua vida. Tire isso da sua cabeça, se isso de vez em quando passa. Ele não é um inquilino, Ele mora dentro de você. Você é propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Você é exclusivo. Ele mora com exclusividade na tua vida. Portanto, vivamos com um pouco mais de força, gente. Joga esse desânimo para trás. Joga esses dias que as coisas ficam difíceis e você fica com medo, porque não precisa ter medo. Ele continua no controle da sua vida e estará por todo sempre. Ele não falhou e não falhará. Eu estou terminando por aqui com reticências. Semana que vem a gente volta. Acho que dá para a gente continuar falando sobre esse assunto. Eu tenho tanto para lhe falar, mas é que a hora não dá mais para dizer. Não gostaram do corinho que eu cantei? Não conhece BenTV? Não conhecem. Nossos irmãos estão, né, ficando distantes. Mas... oh, Jesus. Esse pastor é assanhadinho, sou mesmo, bem assanhadinho. Porque ele me assanha o tempo inteiro. Me deixa vibrando o tempo inteiro. É assim que eu sou, feliz. Dizem que eu sou louco por eu ser assim, mas louco é quem me diz e não é feliz. Não conhece também esse corinho? Dos nossos irmãos, os mutantes? Não conhecem, que pena. Tem muita música boa fora da nossa caverna, gente. Obrigado por você ter vindo essa noite. Minha gratidão por você poder estar aqui. Essa é uma noite preciosa, de uma mesa que nos inclui.
de uma mesa que é didática para nós, e nós vamos acessá-la já já. Mas antes da gente partir para o ato da mesa eucarística, eu quero lembrar do que o Léo disse no início do período dos nossos cânticos. Ele disse que Abel não tinha lei, não tinha regra, não tinha cumprimento de protocolo, mas havia gratidão que está presente em nós desde os nossos pais. Diz que Abel, ele tomou o melhor do seu rebanho e levou para Deus a sua oferta. Era a oferta do seu melhor. E o texto de Gênesis diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. O que me parece é que as nossas ofertas contam a nossa história. As nossas ofertas nos revelam. Quem somos aparece nas nossas ofertas. Se aquilo que a gente faz para Deus tem repercussão, se a gente é mais ousado no shopping center do que na igreja. As nossas ofertas nos revelam. As nossas ofertas contam a nossa história. Porque de Caim, seu irmão, também recebeu Deus uma oferta. É assim, uma oferta qualquer pessoa sabe dar. Mas a entrega do seu melhor é diferente. E diz que Deus não se agradou nem de Caim, nem de sua oferta. Porque era só uma oferta. É a entrega do nosso melhor. E essa noite, eu quero animar você, na hora da sua oferta, entregar o seu melhor. Quero animar todos vocês. Essa não é uma mesa de exclusão. É a mesa da comunhão. Essa não é a mesa da igreja, é a mesa de Cristo. É como se Ele estivesse aqui essa noite, oferecendo a você o pão e o cálice. O que você faria se você estivesse diante de Jesus e Ele oferecesse a você o pão e o cálice? Eu acho que eu seria até meio deseducado. Eu voaria nas mãos dele e tomaria aquele pão e aquele cálice. É o que você deve fazer essa noite. Ao receber o cálice, ao receber o pão, pega em suas mãos e nós vamos ceiar juntos. Aqui na igreja, nós temos a mesa como um elemento didático. Todas as crianças são bem-vindas a essa mesa. Elas precisam aprender que essa mesa lhes pertence, de que eles fazem parte desta mesa. Elas precisam entender isso. E como essa mesa... podem distribuir, já distribuíram? Eu me lembro que na Páscoa, e essa mesa se origina na Páscoa, as crianças comiam do cordeiro, bebiam do vinho que lá estava, comiam do pão ázimo. Elas eram incluídas culturalmente na fé. E quando elas se tornavam adultas, elas sabiam qual era o caminho. Nós dizemos para as crianças, você não pode, e depois temos que convencê-las de que elas podem. Então, por que
a gente não motivar as crianças desde cedo. Não há nenhuma proibição bíblica. Há escrúpulos da igreja na história. Mas se Jesus estivesse aqui, as crianças comeriam do pão e beberiam do cálice. Então, que as crianças comam e bebam se assim elas desejarem. Permita que elas sejam incluídas, não as proíba. Essa não é a mesa da proibição. Essa é a mesa que nos fortalece, que nos anima, que nos insere, que nos significa. É a mesa da comunhão, é a mesa da aproximação, é a mesa da nossa união com Ele. Se de forma visível a gente pode fazer isso, é nesse momento, onde rompemos as fronteiras e os véus e acessamos coisas misteriosas. Me lembro de Elias no deserto, que come um pão que é misterioso. Ele anda 40 dias e 40 noites porque comeu daquele pão. Me parece uma metáfora forte para nos apontar que há um pão que nos dá vida, há um pão que nos alimenta, e comer de sua carne é o nosso desafio essa noite. Nós olhamos para este pão e tudo que nós vemos é a mistura do trigo com sal, com água. Mas esse pão oculta o corpo, a carne de Jesus. Nunca que esse pão vai virar carne, mas por fé nós entramos pelo pão que vemos e acessamos o corpo que está oculto nesse pão. É o mistério da Eucaristia. Comer de sua carne e beber de seu sangue é o que nos faz um com Ele. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vida eterna está em você, e a sua comunhão com Ele o levará a ser ressuscitado com Ele. Essa é a nossa ingênua fé, fé de menino, fé ingênua. Eu perguntava a um netinho meu algum tempo atrás: o que é isso que você tem aqui na sua mão? E ele dizia: é o corpo de Cristo. Ele entendeu. Ele compreendeu, porque tinha uma fé ingênua. Ah, se nós nos tornarmos como meninos essa noite, e você puder dizer para você mesmo: este é o corpo de Cristo que foi dado por nós. Esse pão vai virar vida em você. É mais que carboidrato, é uma carne disfarçada em carboidrato. É a presença real de nosso Senhor nessa mesa bendita. Foi assim, na noite em que ele foi traído. Era uma mesa pascal. Ele toma o pão do centro daquela mesa. E Daniel, está aí por perto? Não está? Ele toma o pão do centro daquela mesa. Era um pão como esse, um pão ázimo, um pão sem fermento. E ao tomar aquele pão, pode deixar, Sinésio, pode deixar. O João está aqui. E aquele gesto me encanta.
Ele pega aquele pão ázimo e o parte. E diz: este é o meu corpo, que é dado por vocês. E distribui entre seus discípulos aquele pão. Cara, isso tem um sentido para mim tão forte. Todo mundo recebeu o pão, alguém não recebeu ainda. O cálice, alguém não recebeu. Laudir aqui. Sabe, um dos sentidos que aquele pão partido tem para mim é esse. Vocês são pedaços do mesmo pão. Pedaços do mesmo pão. Não importa se homem, se mulher, se grego, se fenício, se judeu, vocês são pedaços do mesmo pão, farinhas do mesmo saco. Eu vejo vocês da mesma forma, nem melhor nem pior, nem etíope, nem europeu. Vocês são vistos por mim da mesma maneira, pedaços do mesmo pão. E aí, ao repartir aquele pão, ele diz: comei todos, esta é minha carne, comei todos deste pão. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei. Eu sei que foi pago um alto preço. Comamos todos, queridos. Para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Hoje nos via redimidos no seu sangue. Nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Depois de terem havido ceado, tomou também Jesus do cálice que estava sobre aquela mesa e disse: este cálice
é o cálice da aliança no meu sangue. É a minha vida. Bebei dele todos, porque este é o cálice da nova aliança no meu sangue. A gente não vai beber plasma de sangue humano, mas este cálice abre o caminho misterioso do sangue que nos dá vida. Unidos a Ele, bebamos todos para a sua glória e para o seu louvor. Amém. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Ó soberano Deus, nós tributamos o nosso louvor, a nossa gratidão por mais uma semana, por mais um momento que Tu nos trouxestes para ouvir a Tua palavra, para comungar com os irmãos, para comungar com o Teu corpo e com o Teu sangue. Ó querido Deus, nós Te damos o louvor, a nossa gratidão, Pai. De onde vem todo o benefício, de onde vem toda a graça sobre nós. E nós esperamos que a Tua graça, o Teu benefício, o Teu bem-querer esteja sobre cada um dos Teus servos. Por toda esta semana. Abrindo caminhos que estão intrínsecos, que estão com dificuldades. Resolvendo problemas, dando graça, sabedoria aos Teus servos para administrar aquilo que é preciso administrar, estão tendo dificuldades. Nós dizemos a Ti, Deus, desce sabedoria sobre os Teus servos, desce graça. E assim, Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. E que a graça do nosso Deus, o amor infinito do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um do Teu povo, desde agora e para sempre. Amém.